Olá, tudo bem? Hoje eu estou com a doutora Carolina, que faz parte da equipe do grupo CDE. Ela que é especialista na parte de radiologia musculoesquelética. E hoje a gente vai falar de um assunto muito corriqueiro, né? Que acredito que muita gente, não vou falar todo dia, né? Mas em algum momento, de uma forma constante, vai se queixar, que são as lombalgias. Conta pra gente, doutora Carolina, o que é uma lombalgia? Bom, lombalgia, no fim, todo mundo acaba sabendo o que é, porque todo mundo, ou como você mesmo disse, né? Ou já teve, ou tem, ou terá uma dor nas costas, né, em algum momento. Inclusive, é a queixa mais prevalente da medicina. É a queixa, se você colocar em ordem quais queixas os pacientes têm, a lombalgia vai estar em primeiro lugar, dentre todas as especialidades, dentre todas as doenças, né? E é a dor nas costas, que ela pode ter muitas causas, né, que nós vamos conversar aqui, e que é um motivo muito importante de improdutividade, né, de tirar a pessoa do trabalho, de limitação funcional e de perda de qualidade de vida, né? Então é muito importante. Quando se fala em causas de lombalgia, também é algo que entra muitos fatores ali, né? Mas você pode resumir uma causa ali, por que se tem tanta dores nas costas? Olha, realmente a lombalgia ela é multifatorial. Ela pode estar relacionada com algumas doenças, tipo algumas doenças reumatológicas, nessa linha, mas predominantemente são mais lesões causadas após sobrecarga nos pacientes mais jovens ou relacionado à idade mesmo, ao processo de artrose, ao processo de desgaste. E isso vai acarretando alterações na coluna que levam a gente a ter a lombalgia. Então, ela realmente é multifatorial. Pode estar associado com doenças, pode até, por exemplo, ser sítio de algumas lesões. Por exemplo, num câncer, a pessoa pode ter metástases na coluna, que é um lugar muito comum em vários tipos de cânceres, que vai dar lombalgia. Mas o mais comum mesmo é a questão não do envelhecimento, mas da artrose, do desgaste da coluna. O estresse também está relacionado ali ou nem A gente pode sobrecarregar de alguma forma, né? Mas tem que ter algum fator anatômico associado, Sim. mas pode ajudar sim. Doutora, e quando que eu devo? Porque é algo que a gente acaba, uma dor nas costas e vai levando. Quando que eu devo me preocupar com essas dores nas costas? Perfeito. A dor nas costas deve te preocupar a hora que ela realmente te atrapalhar, né? Uma das coisas não estou conseguindo fazer as minhas atividades que eu estava acostumado, ou está me limitando, acordo mal, né? Na atividade do dia a dia, na parte funcional e do bem-estar, ou quando tiver uma mudança de padrão. Eu tenho às vezes lombalgia quando eu fico muito de pé, aí eu fico um pouco com dor nas costas durante o dia, mas eu descanso um pouco, melhora, e aí de repente aquela dor, nossa, começou a ir para a perna e não ia antes, ou agora estou com uma dor na nádega e eu não tinha. Então, uma mudança de padrão também é importante dar uma verificada no que ocorre. Tá? Qual médico a gente procura? Qual a especialidade? No tratamento de coluna, a gente tem duas especialidades básicas, na verdade, três. O ortopedista, né? O reumatologista e o neurocirurgião. Então, como a coluna tem uma parte óssea, nessa parte da artrose importante, o ortopedista vai estar mais alinhado. As doenças reumatológicas têm muito a ver com dores nas colunas e comprometimento da coluna de alguma forma. E a neurocirurgia, por quê? Porque a coluna também é relacionada com os nervos, né? As pessoas não sabem muito bem aonde, mas a gente sabe que tem aquele negócio da dor de nervo, tá pegando no nervo, as pessoas falam. Isso tem algum sentido, alguma coerência, ele não sabe exatamente anatomicamente o que é, mas faz sentido. Então tem uma relação com os nervos também. Sim. Doutora Caroline, quais exames é feito para quando chega um paciente com um histórico, com um diagnóstico de lombalgias e o que você analisa nesses exames? Perfeito. Em relação às imagens, os exames que conseguem avaliar a coluna vertebral são a radiografia simples, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Nós temos outros exames, né? Exames de sangue, avaliação nervosa, essas coisas, mas que não no ponto de vista da imagem. Da imagem nós temos esses três. A radiografia simples é um exame que vai fazer como uma espécie de triagem. Ela vai avaliar a parte óssea, você consegue identificar já alguma artrose, desgastes,
desvios na coluna que eventualmente podem causar dor em última análise. Mas ela tem uma visão global e assim, não pega alguns detalhes. A tomografia computadorizada, a gente também vai ver a parte óssea com muito mais detalhamento. Então ela é muito importante, por exemplo, para analisar uma fratura, também para analisar os desvios. Os médicos usam a tomografia computadorizada para calcular alguns ângulos, algumas coisas importantes, por exemplo, em tratamentos que vão ser cirúrgicos, né? E a ressonância magnética, por último, ela vê o que a gente fala que são as partes moles. Então seria a musculatura, a parte nervosa, então as raízes nervosas que estão relacionadas com a coluna, a própria medula espinhal ou o canal medular, que tem uma relação anatômica, né? Tá pertinho ali da coluna e pode ser sítio das doenças e das complicações também, né? Para trazer os sintomas para os pacientes. Mas é importante falar que esses exames, eles não são um ou outro, é muito importante que eles se complementam. Então, muitas vezes o paciente fica, isso aqui deu na minha ressonância, mas na minha tomografia não apareceu. Isso pode acontecer, porque os exames realmente avaliam coisas diferentes e têm capacidades de avaliação diversas. Então, é muito comum a gente precisar fazer um ou outro, ou normalmente todos eles, para fazer uma análise da sua lombalgia, para ver as causas. Você coloca que um fator de causa ali é o envelhecimento. Existe algum exame periódico que pode passar a ser feito ao longo de uma certa idade? A gente pode fazer, por exemplo, a densitometria óssea. É uma relação não muito direta. Por exemplo, na avaliação de uma osteoporose, por exemplo, que é um exame que nós fazemos também. A densitometria óssea vai avaliar o processo de osteoporose, que é o processo de perda de massa óssea, que é um processo natural do envelhecimento. Se o paciente tem uma osteoporose muito grande, né, ele pode estar predisposto a fraturas. Então, as pessoas mais idosas têm uma tendência a fraturas na coluna lombar. E não necessariamente com traumas ou com traumas que aparentemente não justificariam aquele achado. Então, é um exame, por exemplo, que pode ajudar. Eu acho que basicamente esse. Aliás, a fratura, eu falei da fratura, é bom pontuar. A fratura vertebral, né, nos corpos vertebrais, também é a fratura mais comum dentre todas as fraturas. Porque entram essas fraturas do idoso, por insuficiência, que a gente fala, não só os traumas, né? Então, é muito prevalente. Doutora, e pra gente fechar, hoje se fala muito em prevenção, e a gente comentou que a lombalgia é algo que acomete ou vai acometer grande parte da população. Você teria alguma orientação? Perfeito. Sim, a lombalgia, se a gente soubesse como a gente ia evoluir a dor nas costas, como é que ia aparecer, talvez a gente começasse antes. Na verdade, eu acho que falta um pouco de conhecimento mesmo. Eu sempre falo que essa educação corporal deve até ser dada na escola. A gente pode, primeiro, fortalecer a musculatura dessa região que a gente fala do core, ajuda muito. A atividade física, então esse hábito, né, acaba ajudando demais a você não ter algumas características do processo de artrose e da fraqueza mesmo, porque com a evolução a gente vai perdendo massa muscular. Sim. Isso também ajuda de certa forma aos aparecimentos das alterações na coluna. Então a parte de exercício físico seria muito importante, não um exercício extenuante, nada disso, mas uma atividade física regular. E a gente não tem muito essa filosofia, né? A gente não faz muito isso. Verdade, que é algo que pode prevenir muita coisa. Exatamente. Que venha somar, mas... Sim. E quando você vai ver, às vezes é tarde demais, né? Não dá para fazer mais. Doutora, muito obrigada pelas informações aqui compartilhadas, muito válidas. Obrigada a todos os ouvintes. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!